Então, vamos lá, turminha. Nossa aula de número 5 e número 6, aprofundando o conhecimento sobre poemas concretos. Nós estamos na sequência didática 3, ler, escutar e escrever poemas concretos. Vamos conhecer um autor de poemas concretos chamado Fábio Bahia. Por meio da sua arte, vamos aprofundar nossa compreensão sobre os poemas concretos. Então, olha lá, mini biografia. Fábio Bahia é natural de Santa Luz, na Bahia. Licenciado em letras com habilitação em língua inglesa, foi professor durante 5 anos. Desde 2012, incentivado por boas críticas, começou a participar de concursos literários, sendo premiado e publicado em antologias, sites e revistas no Brasil, em Portugal e na Espanha. Seus poemas concretos já foram publicados em diversos livros didáticos e em várias outras publicações voltadas para a educação. Em 2014, publicou seu primeiro livro de contos juvenis, chamado Ferramenta dos Deuses. Contos fantásticos, com temática mitológica que obteve boa repercussão e avaliação. Em 2017, publicou outro livro, desta vez de poemas. Agora, turminha, vamos ler o primeiro poema selecionado para o nosso estudo e vocês vão responder as questões. Vamos lá? Se não é o fim, recomece. Então tá aí um poema de Fábio Bahia. Se não é o fim, recomece. Presta bem atenção como está organizado este poema, como que as palavras estão distribuídas neste poema. Prestaram bem atenção? Olha lá. Se não é o fim, recomece. Como aí está organizado, né? Este poema. Olha lá, ó. Dá para ver? Mais ou menos. Então, vamos seguir para as questões. Letra A. Então, olha aí. Letra A. Como as palavras estão escritas no poema? Então, nós vimos lá como elas estão. Então, nessa questão, você vai escrever aqui como que as palavras estão escritas no poema. Como que elas estão distribuídas? Letra B. Qual a intenção do autor ao dispor as palavras desta forma? Dessa forma que você acabou de responder aí na letra A. Qual será que foi a intenção deste autor? Então, coloque aqui a resposta na letra B. Letra C. Que relação podemos fazer entre o que está escrito na imagem e a forma como as palavras estão dispostas, estão organizadas ou distribuídas? Então, qual relação, turminha, a gente pode fazer com o que está escrito na frase, que é o poema, e a forma como as palavras estão dispostas, tá? Estão lá distribuídas. Então, coloque aqui. Que relação é essa? Letra D. A maneira como o texto está escrito amplia a sua compreensão? Então, a maneira que aquele texto, que este poema concreto está escrito,
Então, por exemplo, esse poema poderia estar escrito em verso, mas ele está escrito de uma maneira diferente, não é? Por isso que ele se torna um poema concreto. Sendo assim, ele facilita, ele amplia a sua compreensão. Então, escreva aqui. Sim, não, por quê? E a número 3. Leia outro poema concreto de Fábio Bahia e construa com seus colegas um quadro sobre o que podemos nele observar. Então, nós estamos vendo aqui outro poema concreto. E aqui nós temos um quadro. Então, vamos lá. Sobre boa música é o título do poema. Vamos ler? É pela boa música que a poesia embala, que os amores falam e o coração viaja. Mais um poema de Fábio Bahia. É pela boa música que a poesia embala, que os amores falam e o coração viaja. E aqui nós temos um quadro de características dos poemas concretos. Então, observando esses poemas que nós vimos hoje e também vimos semana passada nas outras aulas, vamos compor este quadro aí de características desses poemas concretos. Então, nós já fizemos em outras aulas aí uma das características do poema concreto. Então, o que tem de diferente neste poema concreto? Então, nós vamos escrever aqui na primeira linha. O que tem de diferente neste poema concreto? Então, o que nós podemos escrever aí? Nós podemos escrever o quê? A forma que as palavras estão distribuídas. Por quê? Porque é diferente. Nos outros poemas tem estrofes, tem versos, não é verdade? E aqui? Aqui não. Aqui tá diferente, né? Então, vocês podem colocar aí a forma ou a distribuição das palavras no poema, que é uma forma que tem relação com o desenho. Então, as palavras são distribuídas, né? Distribuição das palavras no poema tem relação com a figura, com a imagem deste poema, tá? Isso é uma das características do poema concreto, tá? E aí vocês vão colocar aí outras características, ok? Então, vocês coloquem aí a observação que vocês acharem aí melhor, tá? Interessante que vocês aí prestaram atenção sobre as características do poema concreto, tá? O que tem de diferente de um poema concreto com aquele poema que é feito em versos, em estrofes, que já era o mais conhecido, tá? Então, essa é a primeira que a professora colocou aqui para vocês. Por quê? Porque nós já falamos, só que tem mais algumas características. E agora é com vocês, ok?